E se eu te dissesse que em algum momento da sua vida, alguém tentou te apagar da história, e mesmo assim, você continua aqui? Pense bem, quantas situações pareciam armadas para te derrubar, quantas tentativas de ataque, quantos momentos em que parecia que seu destino estava sendo empurrado para o atraso, e ainda assim, algo te manteve de pé. Será que foi coincidência? Ou será que existe uma proteção espiritual operando nos bastidores da sua vida? Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E nós vamos revelar hoje um padrão que muita gente vive, mas quase ninguém consegue explicar. Por que certas pessoas despertam uma oposição intensa? Por que surgem ataques estratégicos? E por que, mesmo assim, nada realmente consegue tocar o centro da vida delas? Ao entender isso, você vai perceber que talvez nunca tenha sido fraco. Talvez você sempre tenha estado protegido por uma autoridade que eles não conseguem alcançar. Agora deixa eu te perguntar algo muito direto. Quem realmente tentou te parar? E por que falhou? Porque quando alguém entra no campo espiritual para tentar bloquear um caminho, normalmente acredita que o final da história já está decidido. Só que existe um detalhe que muda tudo. E ele explica por que certas pessoas carregam uma espécie de proteção invisível que transforma ataques em aprendizado e atrasos em preparação. Então já se inscreve no canal agora e fortalece essa comunidade de escolhidos. Porque o que você vai entender aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria caminhada. Existe um detalhe que muita gente só percebe depois de anos olhando para trás. Algumas pessoas não foram apenas criticadas ou mal interpretadas. Elas foram observadas por muito tempo antes de qualquer ataque acontecer. Enquanto você achava que estava apenas vivendo sua vida, alguém estava tentando entender como você reagia à pressão, como você lidava com frustração e até como você se levantava depois de um golpe emocional. Isso não acontece com qualquer pessoa. Isso acontece quando sua presença muda o equilíbrio de um ambiente. Pense em quantas vezes situações estranhas surgiram quando você estava prestes a avançar. Amizades que mudaram de comportamento sem explicação, oportunidades que quase se concretizaram e depois travaram de forma suspeita. Isso não era apenas azar acumulado. Muitas vezes é o resultado de gente tentando testar seus limites antes de agir. Quando alguém percebe que não consegue controlar uma pessoa diretamente, começa a estudar formas indiretas de interferência. É por isso que algumas pessoas sentem como se sempre estivessem um passo à frente de um conflito que ainda nem começou. Existe um instinto silencioso que avisa quando algo não está certo. Essa sensibilidade não é fraqueza emocional. Muitas vezes é um sinal de discernimento espiritual sendo ativado dentro de alguém que carrega uma responsabilidade maior do que imagina. E quando isso começa a acontecer, os ataques deixam de ser impulsivos e passam a ser planejados. Você já percebeu como certas tensões surgem exatamente quando algo importante está prestes a acontecer na sua vida? É como se alguém estivesse tentando empurrar você para fora do caminho antes que algo maior se manifeste. Esse tipo de movimento raramente é aleatório. Normalmente existe uma intenção escondida tentando impedir o momento certo de acontecer. O problema é que quem faz isso quase sempre acredita que você ainda é a mesma pessoa de anos atrás. E aqui está a primeira verdade difícil de aceitar. Quando alguém investe energia tentando te derrubar, isso já revela que sua existência representa algum tipo de ameaça para o controle deles. Pessoas comuns não despertam campanhas silenciosas contra elas. Isso só acontece quando existe algo no seu caminho que eles não conseguem dominar. E o que vem a seguir vai explicar por que essas tentativas começaram a ficar mais intensas com o tempo. Existe um erro que muita gente comete ao tentar entender sua própria história. Acredita que alguém estava tentando acabar com sua vida ou destruir tudo de uma vez. Na maioria das vezes, não é assim que funciona. O alvo real quase sempre é o tempo da pessoa. Quem tenta interferir quer atrasar decisões, confundir sua mente e criar temporadas longas de espera até você duvidar do próprio destino. Repare como muitos momentos da sua vida parecem ter sido interrompidos no último segundo. Projetos que quase deram certo, mudanças que quase aconteceram, reconhecimentos que estavam próximos
e simplesmente ficaram suspensos. Isso cria uma sensação estranha de estar sempre a poucos passos de uma virada importante. Essa sensação não surge por acaso. Muitas vezes é uma tentativa de manter alguém preso entre potencial e realização. Quem teme o seu tempo não quer necessariamente que você desapareça. O objetivo é fazer você chegar tarde demais ao que foi preparado para você. Se uma pessoa se cansa, perde confiança ou decide desistir, o resultado é o mesmo de uma derrota. Por isso muitas interferências acontecem em forma de atraso. Não é destruição imediata, é desgaste progressivo, tentando enfraquecer sua visão. Mas existe algo que muitos não calculam quando tentam manipular o tempo de alguém. Algumas pessoas amadurecem justamente durante a espera, enquanto outros entram em desespero. Quando tudo demora, você começou a aprender a observar padrões, reconhecer intenções e desenvolver discernimento. A espera que deveria enfraquecer você acabou criando uma base mais forte do que antes. Isso muda completamente o jogo, porque quando o tempo finalmente volta a se mover, ele não encontra mais a mesma pessoa que estava esperando no início. Ele encontra alguém mais atento, mais estratégico e menos vulnerável à manipulação. E é exatamente nesse momento que muitos ataques começam a falhar de maneira visível. O próximo ponto explica por que nada conseguiu realmente atravessar a linha que protege sua vida. Existe uma diferença enorme entre alguém ser protegido por sorte e alguém ser protegido por autoridade espiritual. Sorte falha, sorte muda, sorte desaparece quando a pressão aumenta. Autoridade não funciona assim. A autoridade estabelece limites invisíveis que certas coisas simplesmente não conseguem atravessar. E algumas vidas caminham dentro desse tipo de cobertura sem perceber no começo. Isso explica por que algumas tentativas contra você nunca funcionaram da maneira esperada. Situações que deveriam ter causado danos permanentes acabaram se transformando em aprendizado ou até em redirecionamento. Quem estava do lado de fora provavelmente acreditava que estava tudo sob controle, mas existia uma proteção espiritual atuando antes mesmo de você entender o que estava acontecendo. Pense em quantas vezes algo parecia estar indo para um caminho muito perigoso e, de repente, a situação mudou de direção. Uma conversa inesperada, uma mudança de cenário ou até um atraso que salvou você de algo pior. Essas pequenas mudanças parecem coincidência para quem observa de longe. Para quem vive a experiência, começam a formar um padrão muito difícil de ignorar. A verdade é que certos ataques nunca tiveram autorização para tocar o centro da sua vida. Podiam causar pressão externa, criar confusão ou gerar temporadas difíceis, mas atravessar completamente a estrutura que mantém você de pé nunca foi permitido. Existe uma diferença entre ser testado e ser destruído. Muitas pessoas confundem essas duas coisas. Quando alguém tenta interferir sem entender a autoridade que cerca uma vida, acaba entrando em um território onde os próprios planos começam a falhar. É como tentar empurrar uma porta que está trancada por dentro. E quando a porta não abre, quem empurra começa a perder energia, paciência e controle. O que acontece depois revela algo ainda mais inquietante sobre quem tentou interferir no seu caminho. Existe um paradoxo silencioso em qualquer tentativa de derrubar alguém. Quanto mais esforço uma pessoa faz para te atingir, mais ela revela o quanto se sente ameaçada pela sua existência. Gente segura não precisa montar estratégias complexas contra outra pessoa. Quando isso acontece, significa que algo em você está mexendo com estruturas que eles dependem para manter controle. É por isso que alguns ataques parecem exagerados para quem observa de fora. Pequenos movimentos seus provocam reações muito maiores do que deveriam. Isso acontece quando alguém percebe que sua presença pode mudar narrativas, quebrar manipulações ou até expor mentiras que estavam funcionando há muito tempo. Nesse momento você deixa de ser apenas uma pessoa. Você se torna um problema que precisa ser resolvido. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Quem inicia esse tipo de campanha quase sempre acredita que está no controle do resultado. Eles planejam o começo da história e imaginam que já sabem como termina. O que não percebem é que certas histórias não são decididas apenas por quem tenta controlá-las.
existe algo maior acompanhando cada movimento. Essa é a parte que gera confusão para quem tenta interferir. Os planos parecem perfeitos no início, a estratégia faz sentido, as pessoas certas estão envolvidas. Mesmo assim, o resultado começa a escapar do controle. Pequenos erros aparecem, momentos inesperados surgem, e aquilo que deveria enfraquecer você acaba fortalecendo sua percepção. Quando alguém percebe que está lutando contra algo que não consegue explicar, duas coisas acontecem: ou a pessoa recua, ou entra em uma obsessão ainda maior, tentando provar que pode vencer. E é exatamente nesse ponto que muitas histórias começam a ficar perigosas. Porque quando o ataque não funciona como esperado, ele costuma mudar de forma e intensidade. Antes de continuar, deixa eu abrir um espaço rápido aqui entre nós. Se essa mensagem já começou a tocar em algo profundo dentro de você, se alguma parte dessa reflexão fez você pensar isso, parece exatamente a minha história. Existe uma forma simples de fortalecer esse tipo de conteúdo aqui no canal. Logo abaixo do vídeo, existe a opção Valeu, e ao clicar nela, você pode enviar um apoio simbólico que ajuda diretamente o canal a continuar trazendo mensagens como essa para mais pessoas que também estão enfrentando batalhas silenciosas. Muita gente não sabe, mas esse pequeno gesto faz diferença real. Ele ajuda a manter o canal ativo, permite que mais conteúdos cheguem a quem precisa e fortalece essa comunidade de pessoas que estão despertando para discernimento espiritual, proteção e propósito. Se essa mensagem já trouxe clareza para você até aqui, considere ir ali nas opções abaixo do vídeo e clicar em Valeu como uma forma de dizer que essa mensagem também faz parte da sua caminhada. E agora presta atenção no que vem a seguir, porque existe um momento em que quem tenta interferir na sua vida percebe algo inquietante. Quando o plano falha várias vezes, a estratégia muda. E é exatamente aí que muitos ataques ficam mais sutis, mais silenciosos e muito mais perigosos. Na próxima parte você vai entender por que algumas pessoas começam a agir com obsessão quando percebem que não conseguem te derrubar. Existe um momento em qualquer tentativa de derrubar alguém em que a frustração começa a aparecer. No início, tudo parece controlado para quem ataca. Existe confiança, planejamento e até uma certa arrogância sobre o resultado final. Mas quando as primeiras tentativas não funcionam, algo muda no comportamento dessas pessoas. O plano deixa de ser apenas estratégico e começa a carregar uma mistura perigosa de obsessão e desespero. É nesse momento que muitos ataques ficam mais silenciosos. Em vez de confronto direto, surgem situações estranhas que parecem coincidência demais para serem ignoradas. Conversas distorcidas, oportunidades sabotadas e pequenas pressões emocionais aparecem em sequência. A intenção é criar um ambiente onde você começa a duvidar de si mesmo. Quem faz isso acredita que a mente confusa é o terreno perfeito para quebrar alguém, mas existe um detalhe que muda completamente esse cenário. Quando uma pessoa já carrega uma forma de proteção espiritual, esses movimentos começam a perder força antes de alcançar o objetivo. É como se existisse um limite invisível que impede a situação de atravessar para um nível mais destrutivo. A pressão pode existir ao redor, mas ela nunca consegue tocar o núcleo da sua estabilidade. Isso gera um efeito estranho para quem tenta controlar o resultado. Quanto mais eles insistem, mais percebem que algo não encaixa como deveria. Planos que pareciam simples começam a falhar em pequenos detalhes. Pessoas que deveriam cooperar mudam de posição. Situações que deveriam prejudicar você acabam revelando a verdade. E cada falha cria uma sensação crescente de perda de controle. Quando esse tipo de interferência começa a falhar repetidamente, surge uma pergunta que muitos não conseguem responder. Se tudo foi planejado com tanto cuidado, por que nada está funcionando como esperado? É exatamente aqui que muitos começam a perceber que talvez estejam lidando com algo maior do que imaginavam. E essa percepção muda completamente a maneira como eles passam a agir. Quem tenta derrubar alguém normalmente acredita que a dor será o golpe final. A lógica é simples. Pressão constante gera desgaste. Desgaste gera desânimo. E desânimo
faz a pessoa desistir. Esse tipo de pensamento funciona em muitas situações comuns, mas quando a pessoa certa passa por esse processo, o efeito pode ser completamente diferente. Em vez de quebrar você, certas experiências começaram a abrir seus olhos. Traições ensinaram a ler intenções com mais cuidado. Frustrações mostraram quem realmente caminhava ao seu lado. Momentos de silêncio forçado trouxeram uma clareza que nunca apareceria em meio ao barulho da vida normal. A dor que deveria destruir acabou funcionando como um tipo inesperado de treinamento. Isso não significa que o processo foi fácil. Houve noites difíceis, momentos de dúvida e dias em que parecia que tudo estava desmoronando. A diferença é que cada uma dessas experiências começou a revelar padrões que antes passavam despercebidos. Você começou a perceber como certas pessoas se aproximavam apenas quando havia algo a ganhar. Esse tipo de aprendizado cria algo muito raro. Ele desenvolve discernimento espiritual e também uma calma estratégica que não pode ser ensinada em teoria. Pessoas que passaram por esse tipo de processo aprendem a observar antes de reagir. Elas sentem quando algo não está certo e sabem esperar o momento certo antes de tomar decisões importantes. Quando alguém que tentou te derrubar percebe que a dor não te destruiu, mas te deixou mais atento, algo muda no cenário. A estratégia que deveria enfraquecer você começa a produzir o efeito contrário. E isso cria uma inquietação profunda em quem apostou no seu colapso. Existem períodos na vida que parecem injustos demais para fazer sentido. Fases em que tudo parece demorar mais do que deveria, enquanto outras pessoas avançam rapidamente. Você se vê enfrentando portas fechadas e caminhos interrompidos. Esse tipo de experiência costuma ser interpretado como fracasso ou falta de sorte. Mas existe outra forma de olhar para esse tipo de fase. Às vezes o atraso não é punição. Às vezes é preparação silenciosa para algo que exige mais maturidade do que você imaginava. Pessoas que carregam um propósito mais complexo raramente chegam ao destino sem passar por temporadas de ajuste interno. Durante esses períodos, você aprende coisas que não aparecem quando tudo acontece rápido. Paciência começa a substituir impulsividade. Observação passa a ser mais importante do que reação imediata. E a forma como você lida com pessoas muda profundamente. Aquilo que antes parecia normal começa a revelar intenções escondidas. Essa transformação cria um tipo de autoridade interna que não pode ser fingida. Pessoas que desenvolveram essa calma dificilmente são manipuladas com facilidade. Elas entendem que nem toda oportunidade precisa ser aceita imediatamente e que nem toda pressão exige resposta rápida. É exatamente por isso que algumas tentativas de interferência começam a falhar. Quem planejou atrasar sua vida imaginava que você ficaria fraco com o tempo. O que eles não perceberam é que cada atraso estava construindo uma base mais sólida do que antes. Existe um momento específico em qualquer conflito silencioso em que a verdade começa a aparecer. É o momento em que quem tentou interferir percebe que o resultado não está nas mãos dele. Até aquele ponto ainda existe esperança de que o plano funcione. Depois disso, surge algo diferente. A sensação de controle começa a desaparecer. Pequenas evidências mostram que a situação não está obedecendo às expectativas. Pessoas que deveriam se afastar continuam avançando. Situações que deveriam enfraquecer alguém acabam revelando mais força do que antes. Esse tipo de cenário cria uma inquietação profunda em quem apostou no seu fracasso. Eles começam a observar você com mais atenção, tentando entender o que está acontecendo. Como alguém que enfrentou tanta pressão continua se levantando com a mente clara. É nesse ponto que muitos começam a perceber algo desconfortável. Talvez nunca tenham tido autoridade real sobre o seu destino. Talvez tudo o que fizeram tenha sido apenas uma tentativa de controlar algo que nunca esteve ao alcance deles. Quando essa percepção aparece, duas reações são comuns. Alguns se afastam em silêncio e aceitam a derrota. Outros entram em um estado de obsessão, tentando provar que ainda podem vencer. E é exatamente nesse segundo grupo que começam a surgir os movimentos mais perigosos. Existe um ponto em que quem tentou agir com estratégia começa a agir movido por algo mais instável. No início havia cálculo, havia planejamento e havia paciência. Mas quando os resultados não aparecem,
a lógica começa a se dissolver. O que antes era um plano frio se transforma em obsessão silenciosa, e obsessão é perigosa porque não respeita limites. Quem entra nesse estado passa a observar cada movimento seu com atenção exagerada. Pequenos passos da sua vida começam a incomodar mais do que deveriam. Uma conquista simples se transforma em motivo de irritação para quem esperava sua queda. Esse tipo de reação revela algo importante. A pessoa não está mais tentando vencer. Ela está tentando provar que não perdeu. Mas existe uma diferença entre observar alguém e realmente entender o que está acontecendo ao redor dessa pessoa. Quem está preso à obsessão costuma enxergar apenas aquilo que confirma sua própria narrativa. Eles acreditam que você ainda pode ser quebrado se pressionarem o suficiente. Só que ignoram completamente o que mudou dentro de você. Enquanto eles tentam repetir velhas estratégias, você começou a caminhar com mais consciência e discernimento. Certas provocações já não produzem o mesmo efeito. Certas manipulações deixam de funcionar. Isso cria uma frustração crescente em quem ainda tenta manter controle sobre um cenário que já mudou. E quanto mais essa obsessão cresce, mais ela revela a verdade que ninguém queria admitir. O problema nunca foi sua fraqueza. O problema foi o erro de cálculo deles. E quando esse erro começa a ficar visível, o ambiente ao redor também começa a mudar. Existe um momento quase imperceptível em qualquer história de resistência, um ponto em que a pessoa que estava sendo pressionada começa a perceber algo diferente dentro de si. Não é uma explosão de confiança repentina. É uma calma nova que aparece mesmo quando o ambiente continua hostil. Essa calma nasce da experiência acumulada. Depois de enfrentar tantas situações difíceis, sua mente começa a reconhecer padrões antes que eles se repitam. Aquilo que antes causava pânico, agora gera observação. Em vez de reagir imediatamente, você passa a analisar o cenário com mais clareza. Esse tipo de mudança cria uma vantagem silenciosa. Enquanto algumas pessoas continuam presas a velhas táticas de manipulação, você começa a enxergar o jogo com mais profundidade. Pequenos sinais passam a revelar intenções escondidas. E quando alguém tenta pressionar você, a resposta já não é previsível. É nesse momento que muitas interferências começam a falhar de maneira visível. O ataque que antes funcionava encontra resistência inesperada. A provocação que antes causava reação, agora encontra silêncio. Esse silêncio não é fraqueza. Ele é controle emocional e discernimento. Quando alguém percebe que perdeu a capacidade de provocar reações em você, a situação muda completamente. Porque quem vive de manipulação depende da sua reação para manter controle. Sem isso, o poder deles começa a desaparecer. Uma das coisas mais difíceis para quem tenta interferir na vida de outra pessoa é lidar com algo que não pode ser medido. Estratégias humanas são construídas com base em previsibilidade. As pessoas analisam o comportamento, criam hipóteses e agem esperando uma resposta específica. Mas quando existe proteção espiritual envolvida, esse tipo de cálculo começa a falhar. Algumas situações simplesmente não seguem a lógica comum. Caminhos que deveriam terminar em derrota acabam abrindo novas possibilidades. Momentos que pareciam finais se transformam em recomeços inesperados. Isso não significa que a vida se torna fácil ou livre de desafios. Pressão continua existindo. Conflitos continuam acontecendo. A diferença é que existe uma linha invisível que impede que certas coisas ultrapassem um limite específico. Quem observa de fora muitas vezes não entende esse fenômeno. Para eles parece apenas sorte ou coincidência. Para quem vive a experiência repetidas vezes, começa a surgir uma certeza silenciosa de que algo maior está operando nos bastidores. E quando essa certeza começa a se consolidar dentro de você, algo muda profundamente. O medo perde força, a ansiedade diminui, e a forma como você enfrenta novos desafios passa a refletir uma confiança que antes não existia. Chega um momento em que certas experiências deixam de ser apenas episódios isolados. Elas começam a formar um padrão claro. Você olha para trás e percebe que muitas situações difíceis tinham algo em comum.
todas pareciam tentar interromper um caminho específico. Essa percepção muda completamente a maneira como você interpreta sua própria história. Aquilo que parecia apenas azar começa a revelar um tipo de interferência constante. E quando você percebe isso, outra pergunta surge de forma inevitável. Se tantas tentativas aconteceram, e mesmo assim você continua avançando, o que exatamente está protegendo esse caminho? Essa pergunta não nasce de orgulho ou arrogância. Ela nasce da observação honesta de quem já viu muitas situações improváveis acontecerem. A resposta para essa pergunta costuma trazer uma sensação profunda de responsabilidade, porque perceber que existe algo maior acompanhando sua jornada também significa entender que sua vida carrega propósito e destino. E quando alguém finalmente entende isso, sua postura diante da vida muda completamente. A pessoa deixa de caminhar com medo constante e começa a caminhar com consciência. E é exatamente nesse momento que algumas histórias começam a revelar a verdade mais desconfortável. Para quem tentou interromper esse caminho, existe um momento em que quem tentou manipular o curso da sua vida começa a perceber algo que não consegue explicar. No início tudo parecia simples para eles. Havia confiança de que bastava pressionar você o suficiente para que as coisas desmoronassem. Mas conforme o tempo passou, uma realidade incômoda começou a aparecer. Você não desapareceu do caminho como eles imaginavam. Essa constatação cria uma tensão silenciosa, porque quem apostou no seu fracasso começa a perceber que cada tentativa apenas revelou mais da sua capacidade de permanecer firme. Aquilo que deveria mostrar sua fraqueza acabou mostrando sua resistência. E cada novo capítulo da sua história começou a contradizer as expectativas de quem acreditava ter controle sobre o resultado. Para algumas pessoas, admitir esse erro de cálculo é impossível. Então elas passam a observar você com ainda mais atenção, tentando encontrar algum ponto que explique por que o plano falhou. Só que quanto mais elas observam, mais percebem que existe algo diferente no modo como você continua avançando. Existe uma calma e uma clareza que não estavam presentes antes. Essa mudança não aconteceu da noite para o dia. Ela foi construída ao longo de cada dificuldade enfrentada, cada atraso inesperado e cada tentativa de interferência que você superou. Enquanto eles estavam ocupados tentando manipular circunstâncias externas, algo dentro de você estava sendo fortalecido. Esse fortalecimento interno é o que transforma a sobrevivência em autoridade espiritual. E é exatamente essa autoridade que começa a incomodar quem apostou contra você. Porque quando uma pessoa passa a caminhar com essa consciência, ela deixa de ser vulnerável aos mesmos jogos antigos. As mesmas manipulações perdem força. As mesmas pressões deixam de produzir medo. E isso cria um cenário completamente novo para quem acreditava que ainda tinha influência sobre o seu destino. Quando as tentativas repetidas falham, muitas pessoas mudam de postura. Elas deixam de agir de forma direta e passam a observar de longe. Esse tipo de silêncio não é paz. É um silêncio carregado de análise e inquietação. Elas querem entender como você continua avançando mesmo depois de tantos obstáculos. Essa observação cria um fenômeno curioso. Quem antes queria ver sua queda, agora se torna testemunha da sua resistência. Cada passo que você dá sem desmoronar se transforma em evidência de que algo não aconteceu como eles esperavam. E essa evidência começa a se acumular com o tempo. Algumas pessoas tentam ignorar essa realidade. Preferem acreditar que tudo não passa de coincidência ou sorte temporária. Mas existe um limite para esse tipo de negação. Quando alguém permanece firme durante anos de pressão, fica cada vez mais difícil sustentar a ideia de que tudo foi apenas acaso. É nesse ponto que muitos começam a perceber algo desconfortável. Talvez sua história nunca tenha sido tão vulnerável quanto eles imaginaram. Talvez exista algo protegendo sua trajetória de uma forma que não pode ser manipulada. Essa percepção cria uma mistura estranha de respeito e frustração, porque aceitar isso significa reconhecer que certos caminhos não podem ser interrompidos pela vontade de outras pessoas. E essa é uma verdade difícil para quem passou muito tempo tentando provar o contrário. Quando alguém observa uma sequência longa de eventos improváveis,
uma pergunta inevitável começa a surgir. O que exatamente está protegendo essa pessoa? Essa pergunta não surge apenas em quem está de fora. Ela também aparece dentro de quem viveu toda essa jornada, depois de enfrentar tantas situações difíceis e ainda assim permanecer de pé. É natural começar a refletir sobre o que realmente sustentou sua caminhada. Algumas respostas aparecem lentamente. Pequenos momentos de livramento começam a fazer mais sentido quando vistos em retrospecto. Aquilo que parecia coincidência isolada começa a formar um padrão claro de proteção espiritual. Conversas que mudaram decisões importantes. Atrasos que evitaram problemas maiores. Pessoas que apareceram exatamente no momento em que você mais precisava de direção. Esses detalhes revelam algo importante. Sua história nunca esteve completamente exposta ao caos ao redor. Existia uma linha invisível protegendo aquilo que precisava continuar avançando. Essa linha não eliminou desafios, mas impediu que certos ataques ultrapassassem limites específicos. Quando essa percepção finalmente se torna clara, algo muda profundamente dentro de você. A dúvida sobre seu caminho começa a desaparecer. Em seu lugar, surge uma sensação de responsabilidade e propósito que não pode mais ser ignorada. Compreender que sua trajetória foi preservada não é apenas uma revelação confortável, também é um chamado para agir com mais consciência. Porque quando alguém percebe que atravessou tantas tentativas de interrupção e ainda está aqui, surge uma pergunta inevitável. O que exatamente você foi preservado para fazer? Essa pergunta não pode ser respondida com pressa. Ela exige reflexão, silêncio e honestidade consigo mesmo. Muitas vezes a resposta aparece nas coisas que mais despertam seu senso de justiça, compaixão ou coragem. Esse despertar transforma a maneira como você encara o futuro. A vida deixa de ser apenas uma sequência de eventos aleatórios. Ela passa a ser uma jornada onde cada experiência tem significado. Até mesmo os momentos mais difíceis começam a revelar o papel que tiveram na formação da sua força. Isso não significa que os desafios vão desaparecer daqui para frente. Pelo contrário, pessoas que carregam propósito muitas vezes enfrentam ainda mais oposição. Mas agora existe uma diferença fundamental. Você já sabe que seu caminho não pode ser facilmente interrompido. E quando essa consciência se estabelece, algo poderoso acontece. O medo que antes paralisava começa a perder espaço para a determinação. E é exatamente nesse ponto que sua história começa a entrar em uma fase completamente nova. Se existe algo que toda essa jornada revela, é que algumas histórias não podem ser apagadas pela vontade de outras pessoas. Houve tentativas, houve pressão e houve momentos em que parecia que tudo estava prestes a desmoronar. Mesmo assim, você continuou avançando. Isso não aconteceu porque a oposição era fraca, mas porque havia algo maior sustentando sua caminhada. A proteção espiritual que acompanhou cada fase da sua vida nunca permitiu que o golpe final acontecesse. Agora pare por um instante e pense com honestidade. Quantas situações você já enfrentou que pareciam impossíveis de superar? Quantas vezes alguém acreditou que finalmente tinha conseguido te parar? E ainda assim, você está aqui, mais consciente, mais forte e com uma visão mais clara sobre quem realmente está ao seu lado. Isso não é apenas sobrevivência. Isso é transformação construída no meio da pressão. Essa transformação traz uma responsabilidade importante. Quando alguém percebe que seu caminho carrega propósito, não pode mais viver como se tudo fosse apenas coincidência. Cada decisão passa a ter mais peso. Cada escolha começa a moldar não apenas o seu futuro, mas também o impacto que sua história terá na vida de outras pessoas. E, nesse ponto que a jornada deixa de ser apenas sobre resistir e passa a ser sobre cumprir aquilo que foi preparado para você. Agora, eu quero ouvir você. Em algum momento da sua vida, você já sentiu que algo tentou interromper seu caminho, mas mesmo assim, você permaneceu de pé. Escreva aqui nos comentários a palavra escolhido se essa mensagem fez sentido para você e compartilhe um pouco da sua experiência. Muitas pessoas que chegam aqui estão passando exatamente por essa fase, e o seu relato pode ser a confirmação que elas precisam para continuar.
E se você quer continuar entendendo mais sobre discernimento espiritual, proteção e propósito, este canal foi criado exatamente para isso. Então se inscreva agora, ative as notificações e fortaleça essa comunidade que está despertando para algo maior. Porque a verdade é simples e poderosa ao mesmo tempo. Aquilo que tentou te apagar da história não conseguiu. E quando alguém descobre que não pode ser apagado, a próxima fase da vida começa a revelar um destino que ninguém mais pode interromper.